Um bom dia a todos, dia 28/1/2022, tá bom? Então, a primeira leitura é 2 de Samuel. Ao invés de ler, eu vou contar a história para vocês, depois vocês pegam a palavra e leem, porque ela tem várias interrupções, pula para outros versículos, então eu acho melhor contar a história que fica mais fácil de compreensão, tá bom? Aqui em 1 de Samuel, aliás, em 2 de Samuel, está contando a história de Davi. Ele mandou, né, o exército lutar contra os inimigos e ele ficou no palácio. E um dia ele estava no terraço do seu palácio e ele viu Betsabeia tomando banho e ele se apaixonou por ela. Ele a amou, né? Ele viu o seu corpo e ela era bela de rosto também, e ele mandou o mensageiro buscá-la para dormir com ela. Só que ela era casada com Urias, o hitita, que trabalhava no exército de Davi. E Davi dormiu com ela e ela veio a engravidar-se do rei. Só que como o marido estava em frente, né, na batalha, como é que ela iria explicar essa gravidez? Como que ela iria fazer? Então o rei chamou Joabe, né, o responsável pelo exército, e disse: chame Urias de volta e dá uma condecoração para ele, manda ele descansar, ficar uma noite, um dia, 2 noites, 2 dias em casa, descansando, visitando a esposa, e depois ele volta para a batalha. Aí, se ela, né, aparecer grávida, foi ele que dormiu com ela, fica tudo certo. Só que Urias, o hitita, embora ele não fosse da mesma religião, da mesma crença que o rei, ele era fiel ao rei, ele trabalhava no exército do rei. Então, ele era tão fiel e ele ficava tanto de prontidão para, se precisasse chamar ele estar bem, não estar, né, fora de forma, vamos dizer assim, que ele nem entrou na sua casa. Ele viu a sua mulher, mas ele não dormiu com a sua esposa. Ele ficou de prontidão na porta da sua casa durante os dias que ele ficou. Ele não entrou, ele não teve com a mulher, ele não dormiu com a esposa. E, consecutivamente, ela não poderia falar que o filho era do marido. Então, Davi, se vendo numa situação difícil, né, montou um esquema, falou para Joabe: coloca ele na linha de frente, porque os primeiros que morrem são os que estão na linha de frente. E foi, infelizmente, o que aconteceu, né? O pobre Urias, além de estar defendendo aí o exército de Davi, acabou morrendo pelas mãos dos inimigos, mas inconscientemente, né, indiretamente, foi pelas mãos do rei, que colocou ele na linha de frente, e aí o inimigo não lhe poupou a vida. Nós percebemos aí que Urias, sendo hitita, não sendo da crença de Davi, ele foi fiel ao seu rei. Ele foi um homem justo, certo, correto, fez tudo certo. E isso lhe custou a sua cabeça. E nós percebemos que Davi foi considerado o melhor rei que Israel já teve. Mas suscetível a erros, a defeitos e a falhas gravíssimas. E aí a gente fala assim: nossa, mas o que Davi fez, né? Nós vamos entender mais para frente que todo pecado, todo erro tem uma consequência. E o primeiro filho de Davi com a Betsabeia, que é este filho do adultério, ele não sobreviveu, ele morreu. O segundo filho, que foi Salomão, sim, se tornou um grandioso rei. Mas o primeiro, né, foi a consequência desse ato impensado de Davi. Eles perderam esse filho e sofreram muito, tiveram muita dor na alma por causa disso. E agora nós vamos perceber aí que aqueles que nem são da nossa crença, muitas vezes são fiéis. Muitas vezes crescem
na sua fidelidade, na sua disciplina. E nós que temos o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus Altíssimo, Jesus, precisamos ser fiéis também nos nossos propósitos. Precisamos estar atentos e alertas. Aqui não vamos olhar o exemplo de Davi, mas ao contrário, vamos ver o exemplo de Urias, que foi fiel ao seu exército, mesmo perdendo a sua cabeça. E nós, cristãos, sabemos que se formos fiéis a Deus e fizermos a sua vontade e formos disciplinados naquilo que o Senhor nos pedir, podemos até perder a nossa cabeça, ser atacados aqui nessa terra, mas nós já temos o céu garantido. Amém? Vamos para a reflexão da Palavra de Deus hoje em Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra, dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele perceber. Pois a terra por si mesmo produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão, abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a hora da colheita. Dizia ele: a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando é semeado é a menor de todas as sementes, mas depois de semeado cresce, torna-se maior que todas as hortaliças, e estende de tal modo seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender, e não lhes falava a não ser por parábolas. A sós, porém, ele explicava tudo aos seus discípulos. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos cure e nos conduza à vida eterna. Amados e amadas, essa palavra, ela vem dizer a cada um de nós, né, que o reino de Deus, ele está acontecendo. E ele, muitas vezes, não está fazendo barulho, porque quando uma sementinha está na terra e quando uma grande árvore está para nascer, ela vai crescendo aos poucos e ninguém vê o barulho que ela faz. Mas se você vê cair uma árvore, ela faz um grande estrondo. É verdade. Muitas vezes o mal, o maligno, as coisas ruins fazem um barulho muito grande, fazem um estardalhaço muito grande. E o bem, ele vai sendo espalhado aos poucos, devagarinho. Deus vai fazendo a obra na vida das pessoas. Deus vai levando as pessoas a uma profunda conversão. Uma hora aqui, outra hora ali, e Deus vai trabalhando na vida do homem. E o reino de Deus está sendo sim implantado nessa terra. As coisas de Deus estão acontecendo, mas muitas vezes no silêncio. Você já percebeu que se você for fazer um evento, que seja um evento cultural, seja o que for, mas que não seja religioso, é muito mais fácil. Tudo é mais fácil, tudo acontece com mais naturalidade. Mas todas as vezes que nós empreendemos alguma ação religiosa, alguma ação espiritual, nós temos muito mais dificuldade. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é mais difícil de ser implantado, mas nós precisamos ser firmes, nós precisamos ter convicção de que cada trabalhinho que nós fizermos hoje, cada pessoa que nós alcançarmos através do anúncio do Evangelho, é uma alma, é um ser humano que está encontrando sentido para a sua vida. Então, que nós não desistamos, não importa o que aconteça em nossas vidas. Hoje, somos sim um grãozinho de mostarda. Hoje, não percebemos. Talvez lá na frente, alguém vai falar, foi através de uma conversa com você, foi através de algo que você fez ou falou, que eu me converti, que eu mudei de vida, que eu estou nesse caminho hoje.
Talvez nós não vejamos os frutos, talvez os frutos da nossa evangelização vão ser vistos somente no céu, mas cabe a nós continuar espalhando, sendo este reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Fiquem com Deus!